noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, eu sempre peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, mande para outras pessoas, para que mais pessoas possam nos ajudar a evangelizar. Tá? Estamos oferecendo aí um curso do Catecismo da Igreja, como a Igreja nos pede, para que a gente possa ensinar a doutrina católica. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o sacramento da Eucaristia, que nós já fizemos aí várias aulas, né? É um sacramento tão importante para a Igreja que eu gastei várias aulas falando dele. Mas hoje, se Deus quiser, nós vamos encerrar, tá, a nossa aula sobre o sacramento da Eucaristia. Então, se você tem o seu catecismo amarelinho aí e quiser me acompanhar, pode abrir aí na página 388, parágrafo 1402, 1402. O título é A Eucaristia, Penhor da Glória Futura. Olha que coisa bonita. Tá? A Eucaristia, Penhor da Glória Futura. Então, o Catecismo vai nos ensinar que participar da Eucaristia é como se a gente já estivesse preparando para participar do banquete, lá quando a gente estiver junto com Jesus. Porque Jesus compara o reino e a ceia com um banquete. Por isso que fala aí. Então vamos ver o que o Catecismo nos ensina e nós vamos comentando. Tá? E se Deus quiser hoje encerrar sobre a Eucaristia, tá? Parágrafo 1402 diz assim: em uma oração, a Igreja aclama o mistério da Eucaristia, que eu já expliquei nas outras aulas, Tudo, gente, em Deus é mistério. O próprio Deus é um mistério, porque Deus não cabe na nossa cabeça. A nossa cabeça é finita, Deus é infinito. Então, como é que Deus pode estar num pedaço de pão? Ninguém vai entender isso. Por isso que a Eucaristia, ou você crê, ou você não crê. Aquele pão é Cristo. É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ninguém vai entender isso. Com a nossa cabeça humana, impossível. Mas é pela fé, porque Ele disse, e Ele não mente. Mas Deus é um mistério. Então, a Igreja reconhece o mistério da Eucaristia. Aí aqui tem uma palavra em latim, que eu não vou ler porque eu não sei latim, tá? O sagrado banquete, em que de Cristo nos alimentamos. Aí, tá vendo? Então a Eucaristia é um banquete sagrado.
Tá? Por isso que a gente chama de Sagrada Eucaristia, onde nós nos alimentamos, é alimento mesmo, não é? Porque é pão, não é? Se torna o corpo de Cristo, mas não deixa de ser pão, que alimenta espiritualmente. Muito mais do que fisicamente, gente, é espiritual. Tá? Então a Eucaristia nos alimenta o quê? Nos dá força para seguir em frente na luta da vida, não é? Celebra-se a memória de sua paixão. Já falei sobre isso também. Memória não é relembrar uma coisa do passado, mas é tornar presente. Já falei isso aqui várias vezes. O Espírito Santo, é repleto de graça e nos dá o penhor da glória. Olha que coisa bonita. O penhor da glória o quê? Da glória futura, do céu. Não é? Por isso nós chamamos de comunhão. Quando a gente comunga, a gente está comungando Jesus. O céu, o que é o céu? É você estar na presença de Deus, é comunhão. Então, aqui na Terra, a gente já experimenta um pouquinho do que nós vamos experimentar no céu. Por isso que é um banquete. Não é? Então, a importância de participar da Eucaristia. Se você quer ir para o céu, você já tem que começar participando aqui, né, do banquete eucarístico. Ok? Então nos dá o penhor da glória. Olha que coisa bonita. Não é? E a promessa de Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. O ressuscitarei para ir para o céu. Não é? Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, não é? Se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Olha que coisa bonita. A Eucaristia é também a antecipação da glória celeste, tá vendo? Olha que frase bonita, gente. Repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Se você quer ter a graça de Deus, se você quer ter a bênção de Deus, você tem que ter a comunhão. Nem todos podem comungar, mas aquele que pode, né, já experimenta a graça e as bênçãos do céu. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa comungar o maior tempo possível. Estar na graça de Deus, na bênção de Deus, para receber a comunhão. Não é? E se a gente não pode receber, a gente tem que fazer a nossa comunhão espiritual, pedindo a Deus a graça que a gente possa um dia recebê-lo, não é? Na Eucaristia e depois encontrar com ele no céu. Tá? Então a gente tem que fazer a nossa parte para poder a gente poder receber Jesus na Eucaristia, não é? Viver uma vida santa, não é? Na bênção de Deus. Claro que todos nós somos pecadores, ninguém é digno. Já falei isso aqui várias vezes, ninguém é digno de receber a Eucaristia, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte, não é? Não receber Jesus de qualquer jeito, nos preparar, nos examinar. É o que São Paulo diz, né? É o que a igreja chama de exame de consciência, não é? Tanto para confissão quanto para comunhão, não é? Exame de consciência. Como que está a minha vida? Não é? Então eu tenho que me examinar, porque eu não vou receber um pão qualquer, eu vou receber o corpo de Cristo, não é? Para mim não sujar o corpo de Cristo, entendeu? Então esse é o parágrafo 1402. Agora vamos para o 1403. Quando da última ceia, o Senhor mesmo dirigia o olhar de seus discípulos para a realização da Páscoa no reino de Deus. Então foi o próprio Jesus quem falou, não é? Que ele estava ali participando ali daquela Páscoa, né? E que depois os discípulos iam participar com ele da Páscoa, né, definitiva, que é a pátria celeste, ou seja, o céu, não é? Desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Mateus capítulo 26, versículo 29. Lucas capítulo 22, versículo 18. E Marcos capítulo 14, versículo 25. Tá vendo, gente? A Eucaristia é uma coisa tão importante que todos os 4 evangelistas narraram. Aqui fala de Mateus, fala de São Mateus, São Marcos e São Lucas. Mas São João também narra.
E São João ainda narra a última ceia em 5 capítulos, do capítulo 13 ao 17. Não é? Então, gente, a importância da ceia, da Eucaristia, que os 4 evangelistas narraram. Tá vendo? Toda vez que a igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa. Promessa de quem? De Jesus. Então a igreja, gente, ela faz aquilo que Jesus manda. A igreja não inventa nada. Tá? Então a igreja sempre celebrou a Eucaristia desde o primeiro século, obedecendo a Jesus. Tá? Então toda vez que a igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa. Tá vendo? Então a promessa de Jesus. E Jesus é Deus, Jesus não mente. Ok? E seu olhar se volta para aquele que vem. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Quem que vem? Jesus. Então, toda a Eucaristia, a igreja diz, vem Senhor Jesus. Não é? A igreja proclama, pede, não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então ela pede para que o esposo venha. Vem Senhor Jesus. Então, enquanto Jesus não vem, a gente vai celebrando a Eucaristia. Mas no dia que Jesus vier, aí já não vai precisar mais, porque aí é o próprio Jesus, não é, quem vai celebrar conosco. Em sua oração, suspira por sua vinda. Maranatá. Vem Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Venha a vossa graça e passe este mundo. Porque esse mundo, gente, é o mundo o quê? O mundo do pecado, o mundo do mal. Quando Jesus vier, Deus não vai destruir o mundo, mas o mundo será transformado, como diz a carta aos Romanos. Não é? Por que a igreja pede que Jesus venha? Para que acabe o mal. Apocalipse diz bem claro, né? No céu não vai ter mais mal, choro, tristeza, nada disso. Acabou tudo isso. Morte, dor, nada. Então por isso que a igreja pede, vem Senhor Jesus. Não é? Que o Senhor venha. Por quê? Porque a igreja quer que acabe o mal, acabe a injustiça, vai acabar tudo aquilo, gente, que nós ansiamos. Não é? Que São Paulo diz que olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma coisa que a gente não consegue, nem a igreja sabe como vai ser. Tá? Deus não revelou. É uma coisa que a gente não consegue explicar o que vai ser essa comunhão entre Deus, né, e o seu povo. Por isso que não tem mais casamento. Jesus. Por que Jesus disse que não tem mais casamento? Por quê? Porque a nossa alma vai casar com Deus. Claro, gente, pelo amor de Deus, entenda isso simbolicamente. Não vai entender isso ao pé da letra. Pelo amor de Deus. Tá? A nossa alma, né, vai se unir ao Senhor. Vai ser, né, é como se fosse uma peça de teatro, de uma novela. Deus é o protagonista. Cristo, a Santíssima Trindade, é o protagonista. Tem os coadjuvantes, tem, né? O vilão já não vai existir mais. Não é? O vilão é quem? É o diabo. Não é? Mas tem o protagonista e tem os coadjuvantes. Não é? Nós seremos os coadjuvantes, mas o protagonista é quem? É Deus, é Jesus. Não é? E todo mundo vai estar de olho em quem? Vai estar de olho em Cristo, não é? Em Deus. Tá? Então vai ser uma coisa que a gente não consegue explicar. Ok? Mas que começa aqui na Terra. Não é? Se você quer viver essa experiência, você tem que começar a vivê-lo aqui, participando do banquete eucarístico, da Eucaristia. Ok? Esse é o parágrafo 1403. Agora vamos para o 1404. A igreja sabe que desde agora o quê? O hoje, não é? O Senhor vem e sua Eucaristia, tá vendo? Segunda vez que o catecismo afirma que Jesus virá, voltará. Tá? A segunda vinda de Jesus é uma realidade. Muitos não creem que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Tá? Duas vezes o catecismo afirma, o Senhor vem. Tá? Para quê? Para buscar a sua igreja. Mas não é arrebatamento. Tá? Respeitamos os nossos irmãos protestantes que interpretam isso aí como um arrebatamento. Jesus vai vir buscar a igreja, vai haver o arrebatamento. Não, a igreja católica não acredita nesse arrebatamento. Não. Jesus virá,
na segunda vinda, no que a igreja chama de parousia, não é? Onde Jesus vai separar os bons dos maus. É o que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Jesus vai vir com seus anjos e os seus santos, vai sentar no trono e vai separar os cabritos das ovelhas, vai ver o juízo final. Tá? Então é isso que a igreja crê, mas Jesus vai voltar. Tá? É um dogma de fé para julgar os vivos e os mortos. Ok? O Senhor vem em sua Eucaristia e que ali Ele está no meio de nós. Então na Eucaristia, Jesus já está presente, não é? No pão e no vinho. Ele está no meio de nós, tanto que o padre fala, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então Cristo está presente ali no meio de nós, ok? Contudo, esta presença é velada, olha só, tá vendo? Então, Jesus, por isso que a igreja ensina que Jesus se esconde no pão e se esconde no vinho, ok? É uma presença espiritual, física pelo seu corpo e pelo seu sangue, mas é uma coisa espiritual que você não vê. Por isso que fala transubstanciação, muda a substância, aquilo que você não vê. Ninguém vai ver Jesus fisicamente. Então a hóstia é uma coisa, Jesus está presente ali veladamente, tá? Uma coisa espiritual, ok? Por isso celebramos a Eucaristia, aí aqui está em latim, que eu não sei latim, aguardando a bem-aventurança. O que é bem-aventurança, gente? Felicidade. Gente, o que mais nós buscamos hoje é a felicidade, mas nós estamos buscando no lugar errado. Nós estamos buscando a felicidade no lugar errado, uma felicidade que não nos sacia. Nas pessoas, no dinheiro, no poder, no prazer. Isso, gente, são coisas secundárias, mas isso não nos satisfaz. Só Deus, Santa Catarina de Sena já dizia, só Deus sacia, só Deus basta. Porque só Deus está acima de nós. Só aquilo que é maior do que nós pode nos saciar plenamente. Você pode até ter um momento de felicidade. Aqui nesse mundo nós temos vários momentos de felicidade. Nascimento de um filho, né? Claro, todos nós temos momentos de felicidade. Mas a felicidade plena mesmo é só quando a gente vê em Deus. Lá no céu. Aí vai ser a felicidade plena. É o que o catecismo está nos ensinando. Tá? Bem-aventurança quer dizer felicidade. É uma felicidade completa. Tá? Esquece tudo. Pensa na maior felicidade que você já viveu aqui. Vamos dizer assim, elevada à potência máxima. Porque aqui nesse mundo você tem momentos de felicidade, mas ao mesmo tempo que você está feliz, você está triste. No céu não. No céu a sua felicidade será eterna. Porque Deus é eterno, não é? E o céu também é eterno. Então, é uma coisa, por isso que eu estou falando, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Não é? É o que São Paulo diz, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que a gente não consegue imaginar. Tá? Uma bem-aventurada esperança, tá vendo? Então a gente nunca pode perder a esperança do céu. Tem gente que nem acredita que o céu existe. Então vive a sua vida de qualquer jeito. Não, o cristão, gente, ele vive a sua vida com esperança do céu. Tá? Eu vivo aqui, não é? Mas na esperança lá em cima, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado e um dia nós vamos estar lá com Ele. Tá? Então eu tenho pena daquelas pessoas que acreditam que, né, nem acreditam que o céu existe. Fazer o quê? Paciência. Tá? Esperança na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, gente, tá lá na carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Então, a nossa esperança é o quê? É na vinda de Jesus. Por quê, gente? Porque na vinda de Jesus, não é? Diz lá na carta aos Coríntios, né? Jesus vai colocar tudo debaixo dos seus pés. Inclusive o demônio, a morte, tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é de ruim. Tudo vai ficar aos pés dele. Não é? Então por isso que nós ansiamos por esse dia. Não é? Os cristãos, gente, do primeiro século, eles, né, a esperança deles era essa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar.
não é? E Jesus não voltava, não é? Mas a maior esperança dos primeiros cristãos era essa: não, o meu Senhor vai voltar. Tanto porque que a maioria deles entregava a vida, morria lá no Coliseu de Roma, né, nas espadas dos imperadores. Os próprios cristãos se entregavam para morrer. Por quê? Porque eles tinham essa esperança: não, o meu Senhor vai voltar, ou eu vou me encontrar com ele. Ou o Senhor vem, essa é a esperança do cristão. Tá? Ou Jesus vem, ou eu vou me encontrar com ele na minha morte. Não é? É o que São Paulo fez. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Então, quer dizer, os cristãos eles já, né, tinham essa esperança, né, da vinda de Jesus. Pedindo, né, saciar-nos eternamente, tá vendo? Então é uma coisa eterna, não é uma coisa passageira. Aqui não, aqui é passageiro. Mas lá no céu vai ser uma coisa eterna. Não é? Que a gente não. É o que eu estou falando, ninguém consegue explicar. Da vossa glória, quando enxugares. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é a nossa maior esperança de sermos cristãos. Se a gente não acreditar nisso aqui, nós estamos perdendo tempo. Se você é cristão, você não acredita nessa palavra de Jesus, nessa palavra que o catecismo está dizendo, da igreja, você está perdendo tempo. Olha que coisa linda. Onde ele vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Quem não quer isso? Então, às vezes, você hoje está chorando por algum motivo, né? Às vezes, você está numa depressão, você está numa angústia muito grande, não é? Não, pense que Deus, né, Jesus virá e aí ele vai enxugar toda a lágrima. Isso que eu estou passando aqui é um momento de tribulação que eu estou passando, que eu tenho que passar, mas que Deus vai enxugar toda a lágrima dos meus olhos. Gente, isso é a esperança do cristão. Nós temos 3 virtudes teologais: fé, caridade e esperança, que a gente não pode perder. Isso aí, gente, nós podemos perder tudo, menos essas 3 coisas: fé, esperança e amor. Em Deus, amar as pessoas e amar a Deus. A fé e a esperança. Tá? Senão a minha vida vira sem sentido. Eu vivo, né? Eu tenho que fazer como São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A fé, a minha vida, eu vivo na fé do Filho de Deus, que por mim se entregou e morreu por mim e ressuscitou. E está lá diante de Deus intercedendo por mim. Então essa é a nossa esperança. Então Deus vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, contemplar-vos como sois. Olha aí, tá vendo? Na Eucaristia, é o que eu falei, é velado, né? É ali no pão e no vinho. Mas quando a gente estiver diante de Jesus, aí nós vamos vê-lo como ele é. No céu, gente, nós vamos ver, contemplar a Deus face a face. Seremos para sempre semelhantes a vós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá? A nossa alma, gente, é imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós vamos ver a Deus como ele é, na nossa alma. E cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Gente, isso é uma maravilha. Tá? Isso é uma maravilha. Está na oração eucarística número 3. Tá? Então, gente, nós cantaremos sem cessar, né, o louvor, né, por Cristo Senhor nosso. Então, não é? Quando a gente estiver lá diante de Deus, o que nós vamos ficar fazendo lá? Louvando e bendizendo a Deus. Tá vendo? Bendizendo a Jesus. Tá? Então não tem ninguém dormindo. Então a igreja diz bem claro. A gente, né, participa aqui da Eucaristia, para que depois, quando a gente morrer, a gente possa ver Deus face a face e louvar a Deus. Ninguém vai louvar a Deus dormindo. Então não tem esse negócio de que morreu, acabou, morreu, está dormindo, nada disso. Se você for, né, para o céu, você vai contemplar a Deus, a face de Deus. Não é? Isso não é uma maravilha, gente? Não é? Não vale a pena a gente viver aqui em Deus, para depois a gente alcançar essa glória futura, essa glória eterna? Vale a pena, não é? Então, gente, isso é tudo que nós ansiamos, não é?
nada nesse mundo vale, né, a gente perder a nossa alma. Né? A gente pode perder tudo, a gente só não pode perder quem? Jesus. A gente tem que aprender como Nossa Senhora. Nós que somos devotos da Virgem Maria, a gente tem que aprender com ela. Nós católicos. Não é? Qual foi o único momento da vida de Nossa Senhora que ela ficou aflita? Qual foi? Vou dar um tempo para você pensar. Pensa em toda a vida de Maria, que foi uma vida santa, a igreja ensina. Maria viveu uma vida santa, porque viveu para Deus, viveu para Jesus. Mas teve um momento da vida dela que ela ficou aflita. Ela não cometeu pecado, mas ela ficou aflita. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz isso. E ela própria diz. Tá? Qual foi o único momento da vida de Maria que ela ficou aflita? Está na Bíblia. Vou dar um tempo para você pensar. Coloque aí nos comentários, aí depois eu vou ler. Se alguém escutar esse vídeo, né, ouvir esse vídeo e lembrar dessa passagem, coloque aí, né, nos comentários aí. Quero ver se vocês vão lembrar. Qual foi o único momento da vida de Maria que ela ficou aflita? Nem vem em dizer que foi na cruz, porque na cruz não foi. Na cruz ela estava de pé, diz a Bíblia. Maria estava ali de pé, firme, né, ali aos pés da cruz. Então não é na cruz. Também não é no nascimento de Jesus. Também não é no nascimento dele. Tá? Não é nem no nascimento e nem na cruz, também não é. Então qual é o único momento da vida de Maria que ela ficou aflita? Já deu um tempo aí para você pensar, tá? Eu já sei que tem muita gente curiosa para saber, então eu vou falar. Lucas capítulo 2, depois você lê lá. Lucas capítulo 2, né? Quando Jesus se perdeu no templo. Está lá em Lucas capítulo 2. Diz lá na Bíblia que Nossa Senhora ficou aflita porque ela perdeu Jesus. E aí ela volta com São José, que ela tinha, né, já tinha 3 dias que ela tinha perdido Jesus. Então ela volta com São José, e quando ela chega para Jesus, o que ela fala? Meu filho, eu e o teu pai estávamos aflitos à tua procura. Olha aí. O único momento da vida de Maria que ela ficou aflita foi quando ela perdeu Jesus. Isso é um ensinamento para mim e para você. O único momento que você tem que ficar preocupado na vida é quando você perder Jesus. Aí você tem que ficar preocupado. O resto, né? Quando eu cometi um pecado, não, porque se você se arrepender e se confessar, Deus te perdoa. Não é quando você peca. Todos nós pecamos. Mas se você, a igreja ensina, se você se arrepende, faz um ato de contrição, realmente, eu pequei por fraqueza, e vai lá e se confessa, Deus perdoa, Deus não olha mais para aquele pecado. Então não é quando você peca, não. Agora, se você perder Jesus, aí você tem que ficar aflito. Tá? Então, gente, e tem muita gente nesse mundo que perdeu Jesus, né? Mas ainda dá tempo de encontrá-lo. Inclusive, o profeta Isaías diz uma coisa importante: buscai a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Olha aí. Então busque a Deus enquanto ele está a caminho, está no caminho. Ele está batendo. Né? Tem uma música na igreja que diz assim, né? Abre a tua porta que alguém está batendo, a porta do teu coração. Que eu já falei que ele não arromba, ele bate. Não é? Está lá no Apocalipse. Então Jesus está batendo na porta do seu coração. Agora tem gente que está com o coração duro, coração fechado, ou não tem tempo. Não é o que eu já venho falando. Tem muita gente que não tem tempo para Jesus. Então, cuidado para você não perder Jesus. Pode ser tarde. É aquela parábola lá das virgens, né? Aquelas virgens prudentes. Não é? Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Porque você não sabe o dia nem a hora. Então, pode ser que Jesus chegue a qualquer momento. Ou que ele volte ou que você vá a ele. Então, cuidado. Não é? Porque se ele entrar, né, aquela porta e fechar, ele não vai abrir mais. Ou seja, quando a gente morrer. Depois que morrer, não adianta mais, gente. A igreja compara a morte com a prisão. Depois que a pessoa está ali, já era. Não sai mais. Então, você tem que buscar Deus enquanto ele se deixa encontrar. Então, o único momento da sua vida que você tem que ficar aflito é se você perder Jesus.
né? Aí você tem que ficar aflito. Não é? Mas faça como Maria e como José. Vá à procura de Jesus. E aonde você vai achar ele? Aonde que eles acharam ele? No templo, na igreja. E ele fala: por que vocês estão me procurando? Eu estou na casa do meu pai. Aonde que é a casa do pai? É o nosso coração, claro. Né? O nosso coração é a primeira casa do pai, é o nosso coração. Mas também é a igreja. Não é? Jesus está ali. No sacrário, inclusive no sacrário. Ele não está ali só no momento da missa. Isso é outra coisa, gente. Né? O Lutero acreditava que Jesus só estava ali no momento da missa. Não, a igreja ensina que não. Jesus também está ali no sacrário. Quando a hóstia vai ali para o sacrário, Jesus continua ali. Então você vai visitá-lo. Não é? Então é para você ir na igreja, vá lá, converse com Jesus, agradeça, faça seus pedidos, não é? Chore. Não é? Ali é lugar de você chorar. Né? É como Ana, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 1. Não é? Derramo, né, o meu coração, as minhas lágrimas no colo de Jesus. Ali é para isso. Ali é para você desabafar com o Senhor. Ali é só você e Jesus. Então, quando você for na igreja, vá visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Não é? Ou no sacrário, ou quando Jesus estiver exposto ali no sacrário. Tem momentos que a igreja, né, faz adoração. Né? Mas quando ele não estiver exposto no sacrário, em adoração, aí você pode. Às vezes tem as vigílias. Né? Quantas vezes a igreja faz vigília de oração com o Santíssimo exposto? Tire um tempo, vá lá contemplar Jesus Eucarístico. Então, gente, Deus está, Jesus está dando a graça, mas você tem que buscar a graça. Deus não vai na sua casa, Jesus não vai levar a graça na sua casa, você que tem que ir a Ele. É você que tem que buscá-lo, não é Ele que vai buscar você. Tá? Então é você que tem que fazer a sua parte, ok? Então esse é o parágrafo 1404. Agora vamos para o parágrafo 1405, último de hoje, gente, graças a Deus, último, né, de hoje e do sacramento da Eucaristia, tá bom? Desta grande esperança, tá vendo? Então é uma esperança da igreja, né? Da gente receber Jesus, depois contemplar o face a face. A dos céus novos e de uma terra nova, nos quais habitará a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, gente, olha o que diz a igreja. A nossa esperança é de novos céus e de uma terra nova, nos quais habitará a justiça. Deus não vai destruir esse mundo. Ah, mas eu sempre aprendi que Deus vai destruir o mundo com fogo. Gente, a gente tem que entender que quando a gente é pequeno, a gente ouve, né, várias coisas, né? Mas quando a gente faz teologia, aí a gente realmente tem um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Então tem muita coisa que a gente aprendeu, não é? Que a gente tem que, vamos dizer, rever. Tá? Não tem cabimento a gente achar que Deus vai destruir esse mundo. Deus não destrói a sua obra. Tá? Deus não destrói aquilo que ele faz. Tá? O mundo é bom. Diz lá a Bíblia, diz lá o Gênesis. O mundo é bom, tudo que Deus fez é bom. O que estragou esse mundo? Foi o pecado. Então o que vai acabar? É o pecado, é o mal. O mal vai acabar, mas o mundo não vai ser destruído. É por isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? O mundo será transformado. Agora, como será isso, nós não sabemos. Como será essa transformação? Não sabemos. Isso aí só mesmo no dia quando a gente estiver lá que a gente vai saber. Mas vai ser. Ok? O fogo, gente, é um símbolo. O fogo purifica. Tá? O fogo é um símbolo, né, do Espírito, inclusive do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Porque o fogo purifica. Não é? Então, o mundo não será destruído, o mundo será transformado. Não sabemos como. Porque Deus não destrói aquilo que ele faz. Deus não vai destruir nem o demônio. Deus não vai destruir o demônio. Vai jogá-lo lá no inferno. Está lá na Bíblia. Né? Deus vai jogá-lo lá no inferno com seus anjos. Mas Deus não vai destruir o demônio. Então, se Deus não vai destruir o demônio, que é mau, vai destruir esse mundo? Não. Deus vai transformar. A Bíblia chama de renovação do mundo.
Entendeu? Então, mas por isso que chama de novos céus e nova terra. Mas não quer dizer que vai ser destruído. Não, Deus não destrói nada que ele faz. Ok? Agora, habitará a justiça. É o que nós queremos. O que é o juízo final? Toda justiça será feita. Você não quer justiça? Eu também quero. Toda justiça no mundo, gente, que não foi feita, será feita no juízo final. Toda. Aí eu tenho pena daqueles que são maus. Aí sim eu vou ter pena deles. Porque toda justiça será feita. Por isso que Jesus fala que vai haver choro e ranger de dentes. Entendeu? Porque Deus é um juiz misericordioso, mas ele é justo. Tá? E ninguém vai poder falar nada. Por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita. Não temos penhor mais seguro, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, presta atenção, opera-se a obra da nossa redenção. Isso eu já expliquei aqui várias vezes. Então, por que eu participo da Eucaristia? Para me participar da redenção que Cristo nos trouxe. Por isso que é uma memória, mas não é memória lá do passado, porque para Deus não existe o tempo. A redenção que Cristo nos trouxe na cruz, para nós é passado, mas para Deus é presente. Então toda a Eucaristia a minha redenção, né, é como se fosse o Calvário que estivesse presente. Tá? Então atualiza a redenção, né, para mim poder participar dela. Ok? Então para Deus não existe o tempo. Ok? Então é por isso. E nós partimos o mesmo pão, que é remédio de imortalidade. Olha só. Gente, eu estou falando porque está no Catecismo. Parágrafo 1405. Então, agora eu estou falando para você que comunga. O corpo de Cristo. Olha o que o Catecismo está dizendo. Nós partimos um mesmo pão. Então Jesus é um só. Não são vários Jesus, não, é um só. Em cada Eucaristia é um único Jesus. Jesus não se divide. Não são vários Jesus, não, é um só. Então nós participamos do mesmo pão, que é remédio de imortalidade. O que o Catecismo está dizendo? Você que comunga, se você viver na graça de Deus, você não vai morrer. Como assim eu não vou morrer? Você está dizendo que eu não vou morrer? Gente, imortalidade da alma, não do corpo. Entenda isso que eu estou dizendo. Claro que você vai morrer, lógico, todos nós vamos morrer. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Eu não estou falando da morte física. Eu estou falando da morte espiritual. Essa imortalidade não é a morte física. A morte física todos nós vamos passar. Tá? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então a morte física não tem como a gente escapar. Eu estou falando de imortalidade, da imortalidade da alma, coisa que muitos não acreditam, até mesmo alguns cristãos. Tem alguns irmãos protestantes que não acreditam na imortalidade da alma. Acreditam, é o que eu falei, que morreu, ou está dormindo, não é? Ou acaba, a alma acaba. Né? Alguns acreditam que está dormindo, que a alma está dormindo, e outros que acaba, né? Que a alma é desintegrada, a pessoa toda é desintegrada. Eles usam a palavra aniquilação. A pessoa é aniquilada. Nós católicos não acreditamos nisso. Para nós acreditamos na imortalidade da alma. Ou seja, o corpo morre, vai para a terra, decompõe, mas a alma é imortal. Tá? A alma será julgada por Deus, é o juízo particular, está lá em Hebreus 9, 27. Está lá também na carta aos Coríntios, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta da nossa vida. Está lá em 2 Coríntios 5, 10. Então, Jesus falou para o bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Então não tem ninguém dormindo. Lembra que Jesus contou a parábola do rico e Lázaro? Um estava no céu, outro estava no inferno, não tem ninguém dormindo. E eles estavam conscientes de tudo que estava acontecendo. Então não tem ninguém dormindo. Então para nós católicos a alma é imortal. Então essa imortalidade que ele está falando quer dizer o quê? Se você comungar e viver na graça de Deus, depois você vai, né, a sua alma não vai morrer, ou seja, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Então, gente, a Eucaristia é garantia de céu. A Eucaristia nos garante o céu.
Claro, se você viver na graça de Deus, na amizade de Deus. Entendeu? Antídoto, olha aí, olha que coisa bonita. Antídoto. Quando a gente está doente, né, é um veneno, né? Quando é que a gente passa um antídoto? De cobra, de aranha, de rato, quando a gente é picado, quando tem um veneno. E qual é o veneno? É o pecado, é o veneno que da morte. Não é? Então, quando a gente aplica esse antídoto que é a Eucaristia, é como se fosse, né, que a gente aplicasse um antídoto contra e quem é a serpente? É o demônio. Não é? Não para a morte, mas para a vida eterna, tá vendo? Então, não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Existem duas mortes, o Apocalipse fala. Existe a primeira morte, que é a morte física, e a morte espiritual, a morte da alma. Mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Olha aí, tá vendo? Então a Eucaristia eu já vivo, não é, aqui, experimento aqui o que eu vou experimentar depois da morte. É o que o Scott Hahn explica maravilhosamente naquele livro O Banquete do Cordeiro, que eu vivo falando dele aqui. Leia este livro, O Banquete do Cordeiro. O Scott Hahn explica isso. Tá? Esse livro, gente, é um livro que todo católico precisa ler. Tá? Se você ainda não leu esse livro, leia este livro, O Banquete do Cordeiro. A Missa segundo um Convertido. O que é esse livro, gente? Ao autor aí, Scott Hahn, ele é americano, ele não é brasileiro, mas ele já esteve no Brasil várias vezes. Gente, esse livro já está na 15ª edição. 15ª edição. É o melhor livro que eu já li sobre o Apocalipse e sobre a missa. Ele faz um paralelo entre a missa e o Apocalipse, porque ele é doutor em Bíblia, não é? E o doutorado dele foi em Apocalipse. Gente, pelo amor de Deus, leiam esse livro. Todo católico precisa ler esse livro. Esse livro vai mudar a sua vida. Tá? Aqui ele faz uma explicação da missa, que ele nunca tinha assistido, que ele era presbiteriano, pastor presbiteriano. Quando ele assistiu a missa, ele se converteu. Tá? Por quê? Porque ele entendia de Bíblia. Ele fez doutorado em Bíblia e doutorado em Apocalipse. Então, quando ele assistiu a missa, ele falou, gente, eu estou participando daquela liturgia do Apocalipse. E aqui ele explica direitinho no livro. Tá? Eu não vou colocar agora, porque nós já estamos aí com 43 minutos. Tá? Mas aqui ele explica tudo direitinho. O último capítulo é o Apocalipse na missa. O último capítulo do livro. O Apocalipse na missa. Tem gente que acha que Apocalipse é fim de mundo, que é não sei o quê. Não, ele explica direitinho, gente. O Apocalipse na missa. Tudo aquilo, né, todas aquelas orações que nós fazemos, está tudo no Apocalipse. É o santo, santo, santo. É o vem Senhor Jesus, que eu já falei aqui. Não é? Aqui ele explica, gente. Leia o livro que você vai entender tudo que eu estou falando. Então, eu quis encerrar essas aulas sobre Eucaristia mostrando esse livro. Vale a pena. Tá? Um homem, né, que era protestante, né, pastor protestante, e se converteu assistindo a missa. Né? E escreveu... aliás, esse aqui é o segundo livro. O primeiro livro ele conta a conversão dele. Todos os caminhos levam a Roma. Tá? É o outro livro dele. Esse aqui é o que ele conta a conversão dele. Ó, Scott e Kimberly Hahn. Quem é Kimberly? É a esposa dele. Todos os caminhos levam a Roma. Esse livro aqui, ele conta a conversão dele, da esposa dele e dos filhos. Tá? Eles eram protestantes e vieram para a Igreja Católica. Tá? Ele já esteve no Brasil, ele já esteve na Canção Nova. Se você quiser, coloque aí na internet que você vai ver os vídeos dele explicando a conversão dele. Não é? Então, gente, ele escreveu esses dois livros que nós precisamos ler. Todos os caminhos levam a Roma e o Banquete do Cordeiro. Tá? Você vai ver que maravilha.
Então, gente, terminamos com a graça de Deus o sacramento da Eucaristia, tá? Paramos aí no parágrafo 1405. O 1406 é resumo. 1406 até 1419, tá? Do 1406 até 1419 é resumo. Eu não leio o resumo para não ficar repetitivo e cansativo, mas você pode ler. Você que tem o catecismo na sua casa, leia para você fixar mais, tá? Então você que não tem costume de ler o catecismo, leia o resumo, tá bom? Na próxima aula, nós já vamos mudar de assunto. Já encerramos o sacramento da Eucaristia. Terminamos a primeira parte dos sacramentos, que são os 3 primeiros sacramentos. Batismo, crisma e Eucaristia, que a igreja chama de sacramentos da iniciação cristã. São os 3 primeiros que nós já estudamos. Graças a Deus, já está aí no canal. Se você quiser estudar, batismo, crisma e Eucaristia. Na próxima aula, nós vamos para a segunda categoria. São 7 sacramentos. A igreja divide em 3, depois 2, depois 2. Agora, a igreja classifica 2 sacramentos como sacramentos de cura. 2 sacramentos são sacramentos de cura, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a estudar o sacramento da penitência ou reconciliação, que nós também chamamos de confissão, tá? É o sacramento da confissão. Confissão com o sacerdote, não é com Deus. Tá? Por que nós confessamos com o sacerdote? Então nós vamos começar a estudar sobre o sacramento da confissão. E depois, mais para frente, nós vamos estudar o segundo sacramento de cura. Não é cura física não, tá, gente? Se Deus quiser curar, Ele cura, mas estou falando de cura espiritual, tá? Cura interior, tá? Depois nós vamos estudar o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente era chamado de extrema-unção. Mas a igreja não usa mais esse termo extrema-unção, unção dos enfermos, tá bom? Então na próxima aula nós vamos começar a estudar então o sacramento da confissão, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe a todos, até o próximo programa, se Deus quiser.